Capítulo 41. Poções de cura, 3 delas, Nua disse e levantou a mão. Elas chegaram até ela rapidamente, e ela as jogou nas 2 jovens e no próprio príncipe. Enquanto esperava que recuperassem a consciência após os ferimentos desaparecerem, ela olhou para cima para ver como seus soldados estavam. Esqueletos estavam parados, e um pensamento inteligente lhe ocorreu: soldados, descansem, esqueletos, peguem os cadáveres e empilhem-nos. Seus escravos se afastaram rapidamente dos trabalhadores mortos-vivos e se mantiveram bem afastados da meia dúzia deles que restara após o fim da luta. Sentem-se, ordenou Nua bruscamente, e seus escravos obedeceram, ainda olhando desconfiados para os mortos que se arrastavam de corpo em corpo, levando vários de uma vez, mais do que qualquer humano sem ajuda e sem poderes conseguiria. Em pouco tempo, a tarefa foi concluída, com os aldeões e bandidos inanimados restantes amontoados em uma grande pilha no centro. Nua então se dirigiu aos esqueletos novamente. Reúnam todas as flechas da área e empilhem-nas ali. Ela apontou para um espaço a cerca de 6 metros de onde seus escravos estavam sentados com as sobrancelhas franzidas ou rostos assustados. Os esqueletos, no entanto, não se importavam em ser odiados ou desacreditados, eles apenas faziam o que lhes era ordenado enquanto seus soldados descansavam. Nua olhou para Solution com um sorriso arrogante. Eu lhe prometi um banquete, não prometi, professora? Você fez isso, parece que você não entendeu sua intenção, Solution respondeu passivamente. Não, eu não estava, Nua respondeu um pouco presunçosamente, antes que o corpo do príncipe começasse a se mexer. Ele rolou de costas e se viu olhando para os frios olhos azuis dentro de um lindo rosto élfico. Você seria o príncipe Sado, eu presumo? Perguntou Nua com um sorriso agradável e cheio de dentes, muito mais amigável que seus olhos. Sou sim, mas, quem são vocês exatamente? Mais um bando de bandidos querendo me vender para Ostlaumo? Ele parecia um tanto resignado e desviou o olhar com um suspiro cansado. Na verdade, não, disse Nua, sacando a faca, fique parado, senão vai doer, e se eu tiver que usar outra poção de cura, vou ficar brava. Desconfiado da lâmina, ele ficou imóvel enquanto Nua cortava as cordas, deixando-o apenas com suas correntes. Ah, está pelado, você podia ter dito alguma coisa, Nua resmungou, levantou-se e tirou a capa. Então, jogou-a sobre o corpo dele com um floreio alto e sentou-se novamente. Melhor, ela assentiu. É difícil falar civilizadamente quando há 3 olhos me observando em vez de 2. Ela conseguiu dar uma risadinha, mas o príncipe não. Ninguém entende minhas piadas. Ela xingou baixinho e se livrou do assunto. Obrigado. Ele disse sinceramente. Nua deu de ombros. Espero que você faça isso por qualquer refém ou resgatado, em vez de ficar olhando para eles com lascívia, ela disse com uma voz mais gentil do que ele esperava, mas assentiu levemente, sugerindo que faria isso. Os olhos de Nua tremeram com a resposta, e seu pulso acelerou um pouco ao chegar à parte importante. Agora, deixe-me falar sério. Vocês estavam sendo trocados por 100 vidas, esse acordo está prestes a terminar, porque, é claro, Bracer os pegou. A essa altura, eles definitivamente já encontraram os destroços, descobriram que vocês foram levados, reportaram a Ostlaumo, e tiveram que resgatar 100 vidas, talvez mais, para saciar a ira daquele império. Posso escrever um relatório quando voltarmos, explicando o que aconteceu, considerando o tipo de homem que Bracer parecia ser. Imagino que ele já tenha contado a vocês, certo? Sim, disse o príncipe concisamente. Bom, então a boa notícia é que eu matei o contato dele também. Posso explicar tudo quando voltarmos para Pazem, mas isso me deixa com outra coisa para considerar, algo muito importante. Nua abaixou a cabeça para ficar mais perto dele, de modo que seus grandes olhos azuis brilhassem como a lua. E isso é? Perguntou o príncipe. Como você pode ser útil para mim, o que deixa você com uma pergunta importante para responder? Nua colocou 2 dedos sobre os lábios e respondeu a pergunta antes que ele pudesse fazê-la. Você quer ver seus antigos súditos serem nada mais que bestas de carga pelo resto de suas vidas, e comestra uma ruína, ou prefere trabalhar para mim, ó príncipe das correntes? Nua assumiu sua expressão mais charmosa enquanto falava, mas tudo que Sado fez em resposta foi encará-la. Sabe,
príncipe das correntes, é muito rude ficar só olhando para as pessoas quando elas te fazem perguntas, disse Nua com um toque de irritação. Ela cruzou os braços e sentou-se de pernas cruzadas no chão. Como você mudaria tudo isso? Para quem você trabalha? O que você quer? Ele disparou as perguntas em rápida sucessão e, livre das cordas, sentou-se, enrolou-se na capa e a encarou. Perguntas importantes, respondeu Nua, e pensou por um momento. Tudo bem, resumindo, eu sou a capitã Nua Kalen Aivenor dos Breakers, sou uma mulher estrangeira de um império a oeste do Triunvirato. Me estabeleci aqui porque nada do que eu desejo pode ser alcançado no oeste. Aqui, porém, há oportunidades. Nua lhe lançou um sorriso selvagem. Você deve saber disso. Você mesmo viu. Uma guerra perdida, e uma cidade inteira se torna um terreno grilado. Uma guerra perdida, e os vivos se tornam escravos, convencidos de que esse é apenas o seu destino, uma vitória, e tudo muda. Pretendo conquistar vitórias, príncipe das correntes, e acredito que você pode me ajudar a fazer isso, pelo bem do seu povo, que se tornará meu povo. Você fará isso? Eu tenho escolha? Perguntou o príncipe Sado, sarcasticamente. Estou com uma coleira de escravo, uma de ouro. Sim, mas uma coleira mesmo assim. Como fui enviado para os Tlaumo, a entrega falhou e eles foram indenizados. Legalmente isso me torna propriedade não reclamada. Por direito, capitã Aivenor, você é minha senhora. Os olhos de Nua brilharam. Bem, isso é conveniente, mas eu não sou burra. Sei que é melhor você trabalhar comigo por escolha própria do que a contragosto. Os outros príncipes podem não aceitar você ascendendo ao trono de uma comestra renovada, e os comestrans provavelmente, mesmo comprados, não ficariam felizes em aceitar uma mulher estrangeira como sua princesa. Não me escapa que existem apenas 2 princesas entre as 50 grandes cidades do leste. Você está falando sério sobre ajudar meu povo? Perguntou o príncipe Sado com uma carranca profunda e uma dúvida séria estampada em seu rosto, em seus olhos escuros e duros. Sim, seu povo se beneficiará com o que eu fizer. Aliás, se ajudar, comprei alguém que você talvez conheça. Você conhece uma elfa-demônio chamada Kaiji? Perguntou Nua com um sorriso malicioso enquanto observava a mudança no rosto dele, a excitação quase infantil e a maneira como ele teve que se conter para não se levantar de um salto. Kaiji vive! Ele gritou de felicidade. Ela vive, ela é uma das 2 escravas que comprei para me atender pessoalmente quando cheguei a Pazem. Custou-me várias moedas de platina. Ah, isso me lembra, pelo que sei, que pareço ser a mulher mais rica de Pazem, e provavelmente de várias outras cidades também, mas a questão é que eu a comprei, ela me pertence e me ajudará em meus empreendimentos, se você fizer o mesmo. Deixarei que se encontre com ela e trabalhe com ela novamente. O que me diz, príncipe das correntes? Perguntou Nua novamente, com mais veemência desta vez, e ao perguntar pela segunda vez, estendeu a mão direita com a palma para cima. Sado olhou para ela por um minuto inteiro, depois olhou para a mão que a aguardava e depois de volta para ela. Finalmente, respondeu: eu lhe darei minha submissão, serei a ferramenta, a figura de proa de que você precisa para ajudar as pessoas com quem falhei. Ofereço minha vida, juntamente com a minha confiança de que você fala a verdade, escravo ou não. Eu já fui um príncipe, um verdadeiro príncipe, mesmo caído. Isso significa algo para mim. Se você trair sua promessa, considero-me absolvido do meu juramento. Você ainda quer que eu o faça? Nua manteve a palma da mão estendida e não disse mais nada. Espero não me arrepender disto, como de tantas outras coisas, disse ele com tristeza, e pegando a mão dela, embalando-a com seus próprios dedos ásperos, abaixou os lábios para beijar a palma da mão que a oferecia. Eu me submeto à senhora Aivenor, obedecerei a você em todas as coisas, como as estrelas decretaram para o meu destino. Você é minha senhora, eu sou seu escravo. Aceito sua submissão e, como prova dessa confiança, estenda seus braços e pernas, ordenou ela, secamente, enquanto sacava a faca. Ele obedeceu, e a lâmina dela cortou ambos com um único golpe. Eles se abriram com um estalo. E Nua se levantou enquanto dava suas ordens. Vamos removê-los com mais profissionalidade quando voltarmos para Pazem. Por enquanto, pelo menos você pode se mover livremente. Então, vá até as casas em ruínas aqui, encontre algo para vestir e depois vá se encontrar com seu povo. Eles têm muita consideração por você,
mal posso esperar para ver por quê. Ela se aproximou de Solution depois de deixar o príncipe das correntes para encontrar roupas. Ela estava olhando para o braceiro inconsciente. Nua a acompanhou na observação e disse: ele mencionou algo interessante durante a luta. Disse que veio até aqui para escapar de nós. Quando ele acordar, eu gostaria de perguntar mais. Me avise. Tudo bem, professora? Claro, mas posso ter um pouco dele? Solution lambeu os lábios. Bem, chegar até aqui me custou os olhos da cara, então. Acho que ele pode te pagar com o dele, só um. No entanto, ele tem que voltar praticamente intacto, e esperar até depois de interrogá-lo. Você consegue esperar tanto tempo, professora? A expressão calorosa e afetuosa de Nua não passou despercebida pela professora sádica, que se curvou educadamente para a aluna. Solution deu um suspiro de mártir que foi contrariado por sua expressão ansiosa, ao que Nua só conseguiu levantar as mãos em falsa exasperação antes de ir verificar as meninas gêmeas que haviam sido encontradas no chão perto do cavalo morto de Bracer. E elas? Perguntou Solution, lambendo os lábios novamente. Lembra do que eu disse sobre histórias tristes e fardos? Nua pensou por um momento. Elas são uma visão lamentável, mesmo comparados às crianças escravas de Comestran. Quem sabe o quanto ele as machucou? Ela notou as coleiras em volta dos pescoços. Eles são de Comestran? Não, provavelmente não chegaram tão longe assim tão rápido. Acho que terei que perguntar a elas quando acordarem. Isso a fez parar de repente. Quando acordarem. Ah, então você já decidiu não entregá-las para Solution, não é? É o que parece para mim. Yersin interrompeu seus pensamentos. Yersin, se você vai me pedir para te dar, a resposta vai ser a mesma. Nua respondeu com certa irritação em seus pensamentos. Então, o que você fará com elas? Perguntou Yersin com uma ponta de curiosidade. Nua agachou-se entre as duas e afastou os cabelos brancos de uma das gêmeas. Sua respiração era lenta e constante, ainda adormecida. Nua pegou sua faca e abriu a bolsa que a continha. Quando o corte foi feito de cima a baixo, um leve instinto a percorreu por dentro da mente de Nua. Por razões que ela não tinha certeza absoluta, com apreensão, ela estendeu a mão para o corpo inerte. Pegando a mãozinha da garota na sua, virou a palma para cima para que pudesse vê-la. Ali, quase invisíveis, mesmo aos seus penetrantes olhos élficos, havia o tênue início de calos que Nua conhecia tão intimamente quanto o toque de um amante. Ela guardou a faca e colocou a mão direita ao lado da garotinha sem nome. Os de Nua eram grossos, duros, prontos, e em todos os lugares que surgiriam com o uso de uma lâmina, os da criança a seus pés mal estavam lá. Provavelmente o resultado de algum jogo perverso de tormento para as meninas. Aposto que ele as fez lutar uma pela outra, ou talvez apenas lutar uma contra a outra. De qualquer forma, elas estavam perdidas, mas, pelo menos ela tentou mesmo assim, e Nua teve sua resposta. Simples, pensou Nua, e disse em voz alta: darei suas almas ao Deus da Justiça, vou ficar com elas. Ela se levantou de onde estavam e apontou para um de seus soldados: vá até as ruínas aqui e veja se encontra roupas adequadas para crianças do tamanho delas. Enquanto se apressava para obedecer, Nua apontou para a elfa. Vem aqui, ela exigiu, e a mulher fez o mesmo, mas foi até Nua e se ajoelhou. Você tem uma filha, não é? Os olhos da mulher se encheram de lágrimas e ela assentiu com tristeza. Você foi uma boa mãe? Perguntou Nua, pergunta cruel. Nua, você ainda está brava com ela por causa da religião dela. Pensar que uma mãe pode ficar de braços cruzados sendo filha deles. Pare de ser tão dura com ela. Nua se ordenou enquanto a mulher tentava responder. Eu tentei ser, senhora, ela disse com os olhos baixos. Ótimo, então tente ser, com essas duas também. Você está no comando delas até que eu diga o contrário. Agora, qual era o seu nome, escrava? Nua disse com mais aspereza do que pretendia, e se repreendeu mentalmente novamente, mas incapaz de se corrigir diante dos olhos delas, ela seguiu em frente. Freijin, esse é o meu nome, se isso te desagrada. A elfa mordeu o lábio inferior e parou de falar. Nua respondeu com autoridade, seus olhos azuis semicerrados com um desgosto persistente que ela tentava desesperadamente se lembrar que não era totalmente justo, e não obteve sucesso total em lembrar. Está tudo bem, Freijin? Ela estendeu a mão na direção das duas garotas inconscientes.
você vai tratar essas duas como se fossem suas filhas, se falhar com elas, você falhou comigo. Não faça isso, acrescentou Noa concisamente. Vamos nos mover em 2 horas, descansaremos, comeremos o que você quiser, depois desmontaremos o acampamento e levaremos nosso prêmio para casa. Quando voltarmos, terei uma promessa a cumprir. Ela disse isso enigmaticamente, mas não era difícil entender o que ela queria dizer. Freijin olhou para sua dona com uma esperança selvagem e desesperada nos olhos. Noa sentiu o coração se partir em dois. Ela faria qualquer coisa para rever a filha, absolutamente qualquer coisa, exceto a coisa mais fácil de todas. Mesmo assim, eu queria poder simplesmente dizer a ela que no final tudo ficaria bem. Será que algum dos meus antigos donos, aqueles que eram gentis, às vezes, já se sentiram como eu agora? Ela amaldiçoou a pergunta e girou nos calcanhares para ir embora, deixando para trás a esperança desesperada e ignorando o choro que a seguiu. Acho que devo ter uma conversinha com Yersin sobre como foi, pensou Noa, e sentou-se com as costas apoiadas em uma casa em ruínas. Ela entrou no pequeno reino de Yersin, a joia mestre da morte, e encontrou à sua frente uma cabana de aparência confortável. Do lado de fora, as árvores estavam mortas, a grama estava morta, nada de vivo na paisagem, mas a cabana parecia aconchegante. Uma nuvem de fumaça preta saía da chaminé, sugerindo que ele estava presente e ela tinha a sensação de estar sendo convidada a entrar. Ela estendeu a mão para a pequena alça de ferro e percebeu que ela tinha um corpo próprio, e conseguia ver tudo. Yersin, por que estou pelada? Você é um pervertido? Ei, você não pode chegar pelada na minha casa e depois dizer que eu sou o pervertido porque você esqueceu de se vestir. Você vai usar o que quiser. Não é minha culpa que você tenha escolhido se aproximar de mim como uma amante ávida. Yersin respondeu de dentro, e Noa teve a decência de corar. Um momento depois, ela estava vestindo o que imaginava, as roupas que realmente usava. Melhor, ela abriu a porta e encontrou um homem dentro dela. Ele não era excepcionalmente grande, apenas um pouco mais alto que ela, sem camisa, mas vestindo um robe de seda vermelho de aparência confortável. Tinha cabelos curtos, cacheados e dourados no topo da cabeça, e olhos azuis suaves que brilhavam de felicidade. Ele estava em pé diante de uma mesa, servindo chá. Bem-vindo à minha casa favorita, meu portador, disse ele educadamente e gesticulou para uma cadeira simples de madeira. Você tem uma bela casa aqui, disse Noa educadamente enquanto tentava lidar com a estranheza da sua situação. Obrigado, mas ainda não está completo. Quando você matar mais, terei um belo lago morto aqui atrás, uma floresta morta à esquerda, algumas montanhas feitas de ossos de criaturas gigantes e um maravilhoso sol negro no céu. Yersin respondeu formalmente enquanto se sentava. Espera aí, lar favorito? Você tem outros reinos? Perguntou Noa, com uma curiosidade maior do que pretendia revelar. Yersin balançou a cabeça. A pele pálida de seu corpo não parecia tão branca, mas era como se ele não visse o sol há muito tempo. Não, mas quando você usa o mana armazenado aqui dentro, as coisas que eu crio desaparecem. Eu criei outros lares, grandes castelos, palácios, coisas desse tipo. Geralmente, qualquer coisa que eu pense fará com que meu portador se sinta em casa. Felizmente para mim, desta vez os gostos do meu portador e os meus se alinham, em grande parte. Sou uma simples joia da morte. Amo minha natureza, meu reino, meu propósito. Não preciso de coisas maravilhosas, apenas alguns móveis, um pouco de chá e um lugar para passear. Os pensamentos de Yersin soavam bastante sinceros. A maneira como segurava o bule enquanto servia e a presença de um punhado de biscoitos pequenos indicavam que ele já havia realizado aquele ritual muitas vezes. Entendo, bem, isso é muito bom. Ainda assim, é estranho que eu esteja prestes a beber chá da morte. E já que estamos falando de estranho, por que ainda estou pensando? Por que não consigo falar? Consigo ouvir o crepitar das chamas, o som do chá enchendo a xícara e até ouvi o rangido da porta, mas eu não tenho voz? Noa perguntou com interesse e ergueu uma sobrancelha para ele. Este reino não tem vozes, eu mesmo não o entendo completamente, mas é o que é. Pessoalmente, acho que prefiro assim. Agora, a briguinha lá fora. Yersin sentou-se depois de servir o chá, e tanto ele quanto Noa pegaram suas xícaras ao mesmo tempo. Sim, obrigada, aquela pequena façanha com o bracer foi maravilhosa. Francamente,
Ele poderia ter me pegado sem a sua ajuda. Fizemos uma luta de 2 contra 1. Desculpe a presunção, mas formamos uma boa dupla, Noah disse, afável, enquanto tomava um gole de chá. Concordo, estou decepcionado que você não pretenda me dar aquelas 2 meninas. Com a vida delas, talvez eu consiga construir um riacho por perto. Yersin resmungou com certo desgosto, mas Noah balançou a cabeça em negação veemente. Este chá é excelente, mas não chega nem perto de ser bom o suficiente para me fazer isso. Acredito que terei utilidade para elas, mas não se preocupe, já que o príncipe parece estar cooperando, você pode esperar muito mais mortes antes do fim de tudo isso. Continue me ajudando, e nos divertiremos muito juntos. Noah lançou um sorriso encantador a seu companheiro enquanto pousava a xícara. Ele fez o mesmo e estendeu a mão. Concordo, parceiros, e mal posso esperar pelo dia em que sua assinatura me dê nações. Noah se levantou e então partiu de seu reino. Ela olhou para o sol acima. Imagino como seria isso, preto, pode ser bonito, pensou consigo mesma e se espreguiçou. Mais tempo havia se passado do que ela pensava. A poucos metros de distância, as jovens estavam vestidas, acordadas e chorando nos braços de Freijin. O príncipe Sado conversava com seu povo, que praticamente o venerava com seus louvores e ânsia de tocá-lo. E Solution observava a pilha de corpos com impaciência. Certo, todos se mexam. Levaremos cerca de uma semana se tivermos calma, e sabe de uma coisa? Eu diria que vocês merecem um pouco de tranquilidade na viagem de volta. Na primeira vila que chegarmos, as bebidas são por conta da sua capitã, com um dia de descanso para acompanhar. Gritou Noah com um largo sorriso no rosto, e suas palavras foram recebidas com aplausos e entusiasmo por aqueles que pensavam que nunca mais tomariam uma cerveja.